Olá a todos, eu sou o Thiago e este é mais um Hangout da Multiedro. O tema de hoje será a nova interface do painel de controle para administradores do Google Apps. O objetivo deste Hangout é fazer uma navegação pelo novo layout, passando por algumas opções e comentando sobre as mudanças que ocorreram em diversos elementos do painel de controle, agora agrupados e dispostos de maneira mais organizada. Bem, este é o novo layout, como vocês podem visualizar, para aqueles que estão nos acompanhando. Recentemente, a equipe da Google, seguindo essa metodologia e a aparência e o padrão de ter outros produtos que a Google detém, eles têm seguido esse padrão de um visual muito limpo, muito clean, com os elementos dispostos de uma forma clara e objetiva, facilitando a navegação e melhorando essa experiência, seja para o usuário ou para um administrador desse ambiente de Google Apps, como nós estaremos apresentando hoje. Diversos produtos da Google sofreram e vêm passando por essa atualização no layout. Isso aconteceu com o YouTube há uns tempos atrás, o Gmail, o serviço do Drive, o Docs, formulários, sites, enfim. A equipe da Google, eles têm essa visão e esse layout bem limpo, e essa atualização tem se estendido a todos os serviços. Recentemente, essa atualização chegou também para o painel, aquela console onde o administrador de Google Apps ele tem acesso. Ela ficou radicalmente diferente daquela interface antiga, onde existia uma barra superior, uma barra azul, e você acessava as opções por meio daquelas guias superiores. Apesar dessa mudança radical no layout, nessa apresentação, a primeiro momento, você administrador pode até achar que você vai precisar aprender tudo de novo, e vai precisar gastar um tempo para você reaprender. Na verdade, não. Apenas a carinha do console foi mudada, mas todos aqueles recursos, as configurações que vocês já conhecem, já dominam, elas estão disponíveis. As telas vão ser conhecidas. A única coisa que houve de melhoria, além da aparência, que é muito clara, foi a reorganização de determinados elementos na página, o que facilita no dia a dia, em tarefas rotineiras, como criação de usuário, manutenção, reset de senha, essa parte de reorganizar as configurações que fazem sentido a um determinado serviço estão melhor dispostas nessa nova versão da console. Ok? Bem, assim que você se loga como um usuário administrador e tem acesso ao painel de controle do Google Apps, você verá na tela principal esses ícones que representam as opções agora, substituíram aquelas guias que haviam na barra superior. Na parte inferior existe uma opção de mais controles, e aqui você encontra também acesso a outras funções no painel do Google Apps. A equipe da Google, além desses recursos e essas melhorias e inovações que eles estão sempre apresentando, eles exploram muito bem, até porque utilizam como base de acesso à navegação a plataforma do Google Chrome. Eles exploram muito bem os recursos novos de linguagens de programação voltado para a web. E isso permite com que o dinamismo, a interação entre o usuário e a página, ela fique melhor, ela se torna cada vez melhor e mais atraente. Por exemplo, é possível que você customize a sua área inicial com as tarefas que fazem mais sentido para você, ou aquilo que você costuma fazer periodicamente. Então é possível você arrastar elementos ou remover determinados elementos da sua área inicial aqui da console de administração. Ok? Eu vou ocultar aqui de novo esses elementos. Na parte direita existem um agrupamento de funções, como atividades nos últimos 7 dias. Aqui está zerado porque é uma interface, é um ambiente novo que nós temos para teste. Então, a gente utiliza, normalmente é só um usuário que vai estar acessando, por isso esses gráficos aparecem como neutros aqui.
Mas aqui você tem usuários ativos e o número de documentos que foram criados. Alguns links para acesso a algumas ferramentas, como o painel de controle do apps, que é muito utilizado, né, quando você tem, enfim, percebe alguma instabilidade em algum serviço, algum problema. Talvez o primeiro ponto de acesso seja essa página onde a Google se pronuncia, né, dizendo se realmente há um serviço que eles identificaram como apresentando uma instabilidade ou não. E outras tarefas comuns, você pode ter acesso aqui à obtenção de novos aplicativos, analisar a cota de e-mails dos usuários, personalizar a aparência. Né? Sobre a cota de e-mails, abrindo um parênteses aqui, recentemente a Google ela unificou, né, o espaço do Drive e do Gmail, então hoje os seus usuários eles possuem, cada usuário de apps tem 30 GB de espaço, o que é maravilhoso aí para organização dos e-mails e arquivos que possam ser utilizados pelos seus usuários. Bem, o que eu vou fazer agora vai ser a navegação, tá? Uma rápida navegação entre cada um desses elementos. De novo, a nossa intenção é apenas demonstrar aonde estão as configurações que vocês já conhecem, ok? Então, iniciando aqui a categoria de usuário, você continua tendo acesso aqui à listagem de usuários. Uma coisa que facilita muito é que você não tem mais aqueles links para vocês de navegação, né? Exibição de só um número limitado de usuários. Então, se você tem 500 usuários, você precisava ficar avançando entre páginas para chegar a determinado usuário, ou quando você precisava alterar informações de muitos usuários, isso era um pouquinho complicado. Hoje você tem uma interface que, independente da quantidade de usuários que você tiver, no meu caso eu tenho poucos, mas se houvessem mais usuários, apareceria uma barra de rolagem e eu conseguiria navegar por todos os usuários a partir de uma tela única. Aqui na parte superior, de maneira um pouco escondida, existem aqui algumas colunas e vocês podem estar mudando o tipo de visualização que você quer ter, na verdade a informação que você quer enxergar. Por exemplo, pode ser que ao abrir essa tela no teu ambiente, você não consiga visualizar a cota de e-mails. Isso, na verdade, é uma configuração de filtro. Então, por meio dessas duas colunas, você pode classificar qual a informação que você deseja visualizar nesse momento. Ok? Você tem acesso ainda, né, aos usuários. E na parte superior, existem aqui, né, uma informação sobre acesso à API. Aqui também é onde você visualiza informações sobre se você já atingiu o limite de licenças. Aqui onde você adiciona usuários. E, enfim, daqui para frente, acredito que já seja bem conhecido por vocês. Eu posso fazer o download de todos os usuários. E, diferentemente da versão antiga, existe agora um filtro para que você habilite a visualização das organizações ou não. Na console antiga, quando você possuía apenas a configuração principal, você não tinha acesso a essa barra lateral. A partir do momento que você criava uma ou mais organizações, por padrão elas já apareciam do lado esquerdo na antiga console. Aqui, independente se você tem uma ou mais organizações, você pode habilitar ou desabilitar essa visualização. Uma outra observação é que é somente pela tela de usuários que você vai criar as suas suborganizações. Então, para criar uma suborganização, você ativa esse filtro, vem na organização principal e por meio desse controle aqui esse menuzinho, você terá acesso a editar ou adicionar uma suborganização. A partir do momento que você adiciona uma organização secundária, você pode ter acesso a outros controles por meio da própria organização adicionada, tá bom? Uma vez que você selecione o usuário, alguns botões de controle também irão aparecer aqui, como adicionar, né, o usuário a um grupo. Isso também é um recurso diferente e que auxilia na hora de você adicionar um determinado usuário a um grupo. Você pode excluir ou pode mover o usuário para uma outra organização. Essas informações também vão aparecer quando você abrir
né, a configuração de um usuário. Agora, a apresentação também é muito mais bonita. Você tem aqui, né, se o usuário tiver, você vai visualizar a foto do usuário. Por meio dessa parte superior, você tem acesso a todos os usuários, né, do teu domínio. Então, você não precisa voltar para aquela tela principal, você consegue alternar entre os usuários a partir daqui. Da mesma forma como o serviço, aqueles serviços que estão dispostos na área principal, você consegue fazer uma navegação rápida por meio desse controle aqui no menuzinho. Aqui você encontra três tipos, né, de informações que são bem bacanas. O último acesso desse usuário, o número de documentos que esse usuário criou e a cota dele, né, de armazenamento que está sendo utilizado. Aqui você tem acesso a perfis, ao perfil do usuário, os aplicativos que ele tem ativado, né, o grupo a qual ele faz parte, a licença, né, sempre provavelmente vai ser uma, ou se tiver licença de um outro serviço como Drive ou Vault, você consegue enxergar por aqui. E não só nos usuários, mas algumas opções você vai ter esse link aqui embaixo, mostrar mais ou mostrar configurações avançadas, e por meio dele você vai ter acesso a outras seções. Por exemplo, no caso de um usuário, para que você aplique uma regra de superadministrador, você precisa ativar aquele link ali embaixo, e aí você tem acesso aqui a funções do administrador, que é onde você consegue dizer, olha, esse usuário ele vai ser um superadministrador, não, ele vai só administrar grupos, e assim sucessivamente. Outra coisa bacana e que serve como dica é quando você acessa o perfil de um usuário. Você tem aqui na parte esquerda, né, esse controle deslizante, ele se estende por praticamente todas as opções que você acessa no Apps, essa divisão de tela. Aqui você continua tendo aqueles controles de reset, na verdade, de solicitação, né, para alteração de senha no próximo login, redefinição de cookie, verifica a força da senha, enfim, adiciona um apelido e assim por diante. A dica é, aonde eu encontro a opção de reset de senha? Essa opção ela se mudou para essa parte superior aqui, onde existem mais controles. Então, assim que você acessa um usuário, necessariamente você não precisa acessar nenhuma opção para visualizar esses controles. Por meio da redefinição de senha, você pode adicionar, né, uma nova senha e já ativar a opção para alteração de senha no próximo login. Okay? De novo, você vai ter acesso a adicionar usuários, você pode renomear um usuário, mover para uma organização, excluir. E aqui são, né, opções de ajuda e controle dentro da próprio console, ok? Em qualquer tela que você estiver navegando, você pode utilizar esse menu para voltar para o painel ou clicar no logo da Google. E aí você volta para a área principal da console. A parte de perfil da empresa é onde você tem acesso à alteração sobre o nome da organização, informações da qual é a conta de administrador, o endereço secundário, mensagem de auxílio ao usuário quando esse, enfim, perder a senha e precisar de uma ajuda. Existem aqui algumas configurações pertinentes ao domínio. Preferências de comunicação, vocês podem estar ativando ou não esse tipo de informação por parte da Google. Personalização é onde vocês podem estar setando o tipo de logo, qual é a cor na tela de login. E URLs personalizados é onde você pode customizar uma URL para um ou todos os serviços que os seus usuários estarão acessando. Esse tipo de informação também pode ser alterado acessando o próprio serviço. Parte de faturamento, vocês terão acesso enfim, ao número de licenças que está sendo usado e as licenças que foram adquiridas, assim como outros serviços que estão ativos e consomem licença. A parte de Google Apps, vocês acessam os serviços que fazem parte da suíte Google Apps. Enfim, não vou acessar todos os serviços, apenas vou pegar aqui o Gmail, talvez seja o mais utilizado, mas para cada serviço que você acessar, você vai ter as seções, algumas seções de configurações, e para a maioria deles você tem configurações avançadas. Partindo daí para aquela tela de configurações, né, que todos vocês já conhecem,
Essas configurações aqui elas não mudaram, né? Somente as camadas superiores para que vocês cheguem até elas. Né? Reforçando, aqui em cima você tem as organizações que servem como a opção que você tem para criar grupos de usuários com configurações distintas dentro do seu ambiente. Existe aqui, continua no mesmo lugar, né, aquelas guias para visualizar endereços de e-mail, a configuração de um servidor para que vocês possam utilizar um ambiente do Apps como um ambiente de roteamento de e-mail, a gestão de labs para todos os usuários do seu ambiente e configurações como alteração de rotas que envolvem essas duas guias. Tá? Retornando aqui para a área de Google Apps, o que é legal frisar é que vocês podem, ao selecionar um serviço, vocês vão visualizar o controle para ativar ou desativar o serviço. Por meio do filtro, vocês vão visualizar as organizações e continua valendo aquela regra de configuração herdada. Então, estando em uma suborganização, por padrão, ela herda a configuração da organização pai, né, a organização raiz. Por meio da seleção de um determinado serviço, você pode ativar, desativar ou habilitar ou desabilitar o status de serviço herdado de uma organização superior. E o primeiro link é para que você adicione serviços. Podem ser serviços já adquiridos, né, como Groups for Business, serviços pagos ou outros serviços, como serviços da loja de aplicativos, o Marketplace. Vocês podem estar aí utilizando e adicionando serviços que possam ser vinculados aqui ao painel de controle. O próximo ícone é aparelhos celulares. Dentro dessa tela, você tem acesso à gestão dos dispositivos móveis que você sincronizados com o teu ambiente. A tela onde você cria as políticas de segurança, políticas para que dispositivos possam ou não ser sincronizados com os serviços de e-mail, agenda, contato, drive e assim por diante, acessando aqui o Google Apps, você vai ter uma entrada chamada celular. É por meio dessa área que você tem aqui as configurações e políticas de segurança que você pode forçar os seus usuários. Né? Vale reforçar também que nas próximas semanas novas opções estarão sendo implementadas aqui, estarão disponíveis. Hoje, quando você, por exemplo, tem um usuário com um celular que foi roubado ou perdido e nele possuem dados sigilosos, você tem a opção de formatar o celular inteiro. Nas próximas semanas, uma das opções que vai estar surgindo é você ter a opção de formatar uma determinada área do celular, como um cartão SD. Então você necessariamente não limparia tudo, apagando dados, às vezes, pessoais do usuário, como fotos, vídeos que ele possa ter feito em viagem, sei lá, ou se é um celular pessoal. O administrador ele vai ter acesso a apagar as informações pertinentes atreladas ao perfil dele, ao invés de uma formatação geral no celular. Bem, voltando, então fica aí a dica, dentro de Google Apps você acessa o serviço para controle de regras e em aparelhos celulares você tem a gestão, se você vai aprovar um determinado aparelho a sincronizar com o teu ambiente, se você vai bloquear, se você vai realizar uma limpeza e assim por diante. A área de suporte, onde você tem acesso a informações, são links para diversas áreas, como fóruns, dicas, documentações, para todos os serviços e recursos que vocês têm dentro do Apps. Tem também o suporte da parceira Multiedro, e dentre outras informações. Parte de grupos é onde vocês continuam criando os grupos, então você tem por meio desse botão a criação de um grupo. O acesso ao grupo, você tem a opção de gerenciar as configurações desse grupo. Então, dentro do gerenciamento, você é a mesma tela para que você adicione os usuários, funções e permissões, você controla qual tipo de grupo é esse, se é um grupo público, se é um grupo restrito.
E você pode também adicionar apelidos a um grupo, ou seja, né, você tem lá 10 usuários que respondem pelo grupo RH e são os mesmos 10 que respondem pelo grupo vendas. Então você pode, ao invés de ter dois grupos para gerenciar, você pode adicionar apelidos a um determinado grupo. Parte de segurança, você tem aqui acesso a configurações básicas, como ativação, né, da camada de proteção SSL, forçando que quando o usuário ele acessar um serviço como Docs, Google Sites e Agenda, ele se logue utilizando o protocolo HTTPS. Nível de senha, continuam aqueles controles, né, comprimento mínimo e máximo, e a opção de ativar a verificação em duas etapas, né, onde você força a autenticação do usuário da assistente. Além do login de usuário e senha, você tem também um código para que ele possa acessar a sua área de trabalho, né, o Gmail e os seus outros serviços. Isso aqui acrescenta um nível a mais de segurança para o usuário. Monitoramento de senha, então por meio daqui você tem controle e consegue ter uma visão geral do nível de configuração de senha dos seus usuários. Referências à API, aqui onde você vai ativar e permitir acesso a uma determinada API ao ambiente Google Apps. E nas configurações avançadas, onde você tem o acesso à configuração de SSO, a parte de autenticação, como gerenciamento da chave WAF, dentre outras configurações. Bem, eu vou voltar aqui para o painel, nossa área principal, e percorrer os nossos últimos serviços. Então, mais controles, você tem acesso aos relatórios. O Gmail traz aqui alguns relatórios por padrão. Existe aqui o relatório, né, de auditoria, e você consegue também adicionar outros tipos de relatório para monitorar determinadas atividades. Eu vou adicionar esses serviços à minha área de trabalho para que eu possa navegar de forma mais fácil, ao invés de ficar voltando sempre para a área principal. A parte de outros serviços, então, ficou separada, né? Na console antiga você tinha uma área lá na organização, que era uma guia serviços, onde você visualizava os serviços ativos do Apps e os outros serviços da Google que estavam habilitados para os seus usuários. Então agora você tem separado, né, outros serviços, até para que não gere essa confusão, né, a suíte de Google Apps com a aplicação que é coberta pelo suporte e tem todo um aparato por parte da Google e esses outros serviços que são disponíveis, né, para que seja utilizado ao ambiente, mas que não são cobertos de maneira contratual. Então é possível também aditivar ou desativar, habilitar aqui a visualização das organizações, e aqui você tem um filtro, né, que é que seja exibido os principais serviços. Então, o filtro ele exibe poucos serviços, se você desabilitar, você vai ter acesso a essa infinidade de aplicativos que você pode estar customizando o acesso para os seus usuários ou não. Tem um botão também para adicionar mais serviços. Esse botão vai te encaminhar para aquela tela que nós já passamos, inclusive dentro lá dos aplicativos de Google Apps. Aplicativos do Google App Engine, enfim, é possível adicionar e atrelar alguma aplicação, né, amarrando ela ao painel. Funções do administrador, é onde você tem acesso às funções padrões do sistema, também a criação de uma nova função, uma função, por exemplo, que as padrões não atendem determinado nível de acesso administrativo ao ambiente. Então é possível que você crie uma nova função, né, nomeie ela, e a partir disso especifique, né, quais são os privilégios que você quer dar para essa função e atrelá-la a um determinado usuário. Parte de domínios é onde vocês realizam a gestão dos domínios ou ilhas de domínios pertencentes ao ambiente de vocês. E por último, você tem acesso aqui também, caso tenha sido adicionado, aos aplicativos da loja Marketplace que estão sendo utilizados pelos usuários dentro do seu ambiente.
Muito bem, chegamos ao final desse nosso Hangout. A nossa intenção era demonstrar esse nova console do administrador, do painel de controle. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, dúvidas, encaminhem os seus e-mails para o nosso e-mail de suporte. E um abraço, até o nosso próximo Hangout. Até lá, tchau, tchau.